Certo. Vamos seguir. Becky, é com você. É uma pergunta para o Greg. Ao longo das décadas, nós ouvimos bastante e já estamos bem familiarizados com a filosofia de investimento do Warren e do Charlie, além da ideia do círculo de competência deles. Nos primeiros 10 anos como CEO, o Greg vai ter a responsabilidade de alocar mais capital do que a Berkshire jamais teve que alocar em toda a sua história. Dito isso, eu gostaria de ouvir do próprio Greg. Qual é a sua visão sobre alocação de capital, especialmente quando falamos de investir em novos negócios? Claro. Olha, a responsabilidade aqui não é pequena. Mas, falando sério, quando a gente pensa na Berkshire, e já conversamos sobre isso, nós partimos de um ponto muito privilegiado. Temos uma cultura muito forte dentro da empresa. Temos valores que a nossa equipe de gestão segue. Valores que foram definidos pelo Warren, pelo Charlie e por todos que construíram essa história. Esses valores colocam a Berkshire numa posição excelente para o futuro. E, obviamente, à medida que formos alocando capital, essa será uma atividade crítica para o sucesso da empresa. E junto com isso, vem também a gestão de riscos. Quando penso nos nossos valores, tem dois que são fundamentais. O primeiro é manter a reputação da Berkshire e das nossas empresas. Isso vale tanto para os investimentos, quanto para a forma como operamos cada um dos nossos negócios. É uma prioridade absoluta e sempre vai estar em primeiro plano. Outro ponto importante, voltando ao comentário do Warren sobre balanço patrimonial, é que vamos manter um balanço forte como uma fortaleza. A Sue Decker, nossa diretora principal, disse algo muito bom ontem. Temos uma reserva de caixa significativa hoje. E isso é um ativo enorme. E essa será uma filosofia permanente. Sim, quando pudermos usar esse capital, vamos usá-lo com sabedoria. Mas também reconhecemos esse caixa como um ativo estratégico. Ele nos permite atravessar momentos difíceis sem depender de ninguém. Esse é um princípio básico. A Berkshire não vai depender de banco nenhum ou de terceiros para continuar sendo bem-sucedida. Falando agora diretamente sobre a alocação de capital, essa será uma tarefa essencial. Mas junto dela, vem também a responsabilidade de entender e gerenciar riscos. Isso vale para todos os nossos gestores, tanto nos negócios de seguros, quanto nos que não são de seguros. Essa mentalidade será aplicada em toda a Berkshire. Outro ponto fundamental. Temos excelentes empresas operacionais que geram fluxos de caixa consistentes, seja nas seguradoras, com o float, ou nas empresas não seguradoras, com geração forte de caixa todos os anos. Nosso objetivo é manter isso como uma das grandes forças da Berkshire. Com esses fluxos de caixa, com o float e com os recursos que já temos no nosso balanço, nossa filosofia de investimento vai seguir o mesmo caminho que seguimos até aqui, por 60 anos. Começamos sempre olhando dentro da nossa própria casa, ou seja, nas nossas próprias empresas, seguradoras ou não, perguntando, elas estão bem capitalizadas? Têm as condições para continuar crescendo? Elas funcionam de forma autônoma, sim, mas no fim das contas, é a Berkshire quem decide o capital que entra e o que sai de cada uma delas. Depois disso, a próxima opção é adquirir empresas por completo, comprar 100% delas. E há momentos excelentes para isso. Mas, de novo, o valor precisa fazer sentido diante dos riscos. Se valer a pena, vamos comprar. Se não for o momento certo, esperamos. Vai aparecer outra chance. E, por fim, também podemos comprar partes de empresas por meio de ações. Mas como o Warren sempre destacou, isso não é só um papel com o nome da empresa. Quando compramos ações, compramos parte daquele fluxo de caixa, parte daquele balanço patrimonial. A gente encara isso como uma participação real no negócio. E por isso, a abordagem será sempre de longo prazo. Seja comprando 100% de uma empresa ou apenas 1%, a pergunta é a mesma. Nós realmente entendemos o que esperar dessa empresa daqui a 5, 10, 20 anos? Se não tivermos essa visão, nós não vamos investir, seja 100%, seja 2% numa ação. E junto com essa visão de longo prazo, vem o entendimento do risco envolvido. Essa é a filosofia de investimento da Berkshire. É assim que o Warren e a equipe alocaram capital nos últimos 60 anos. E isso não vai mudar. É com esse mesmo espírito que vamos seguir adiante. Warren.
E eu não quero me estender demais nesse assunto, mas isso é importante, porque, sabe, está muito claro que o país, por exemplo, precisa de uma melhoria enorme, talvez até de uma reavaliação, uma redireção, especialmente no setor de energia. A gente simplesmente ultrapassou o modelo que os Estados Unidos deveriam ter hoje. E, nesse sentido, o problema é parecido com o que levou à criação do sistema de rodovias interestaduais. Naquela época, o governo teve que liderar o processo, porque simplesmente não funciona quando você tem 48 ou 50 estados, cada um com sua própria ideia do que é melhor. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, a gente convocou gente para trabalhar por $1 por hora, sabendo que precisava fabricar navios urgentemente. E a gente sabia que tinha que transformar a Ford, de uma montadora de carros, em uma fabricante de aviões, em questão de dias, não semanas, dias. Então, existem certos casos de investimento em que só o setor privado não dá conta. A gente tem capital como ninguém mais tem no setor privado. Temos um conhecimento técnico específico em geração e transmissão de energia. E o país vai precisar disso. Mas ainda precisamos encontrar um modelo que faça sentido para o governo, para o público e para a própria Berkshire. E a verdade é que ainda não encontramos. Talvez o Greg queira até comentar alguns dos grandes obstáculos, mas esse é um caso claro e urgente de uso de centenas de bilhões de dólares. Tem gente por aí montando fundos e sendo paga só para juntar coisas. Mas isso não resolve. Esse não é o jeito certo de lidar com esse problema. O certo seria ter algum tipo de cooperação entre governo e iniciativa privada, parecido com o que se faz numa guerra. E eu duvido que, quando o governo criou o sistema de rodovias, tenha montado sua própria equipe para despejar concreto. Mas houve cooperação. E agora, eu acho que chegamos nesse ponto, quando o assunto é energia. Mas, sinceramente, não acho que tenhamos avançado muito nisso. Greg, conta mais pra gente sobre isso. E eu acho que esse é um tema bem específico, mas ao mesmo tempo, reflete exatamente onde estamos hoje. Vão surgir oportunidades de investimento muito significativas em diversos setores, como o Warren mencionou, no setor elétrico, no setor de energia em geral. E a gente conhece bem esse mercado, por causa do nosso negócio atual. O capital necessário para atender a demanda projetada para o longo prazo é enorme. E a Berkshire vai estar em uma posição privilegiada para ajudar a atender essa necessidade. Mas o modelo para isso e os riscos envolvidos para conseguir alocar esse tipo de capital vão ser bem diferentes dos que existem hoje. O governo federal vai precisar usar sua força. Mas o verdadeiro teste é saber se é possível coordenar 48 ou 50 jurisdições diferentes para fazer algo que inevitavelmente vai enfrentar oposição em cada um desses estados. Se, durante a Segunda Guerra, tivessem colocado certos temas em votação, ou se tivessem feito isso na época do sistema de rodovias interestaduais, teria atrasado tudo de forma absurda. Então a grande questão é, como usar as forças que esse país tem para transformar tudo isso no que deveríamos ser capazes de fazer? Ao mesmo tempo, precisamos preservar a República, com 48 estados interligados e alguns que nem são conectados. E vai ser interessante ver o que acontece. Mas o fato é que nós temos capital e temos também um conhecimento que muito poucos lugares no mundo possuem. A gente sabe exatamente o jogo que está sendo jogado, mas juntar esse capital, esse conhecimento, essa energia toda, não é fácil. E deveria ser algo que o nosso país consegue fazer. Mas, de certo modo, os Estados Unidos não foram criados para lidar com 48 jurisdições diferentes, cada uma podendo atrapalhar qualquer plano coletivo. Durante uma guerra, até dá para conseguir consenso.
48 different jurisdictions that could mess up anything that you were attempting to do, and during war. Mas em tempos de paz, a conversa muda. But during peacetime, it's something É um desafio totalmente diferente. that's going to be. E esse é um desafio que vai ficar para a próxima geração. Mas, olha, é algo importante. Certo, vamos para a estação 10.